Bom, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu me chamo Avelino Neto e hoje eu serei o mediador da live sobre o Dia Mundial contra a Hanseníase. Hoje nós estaremos debatendo, falando sobre um assunto muito importante nesse mês de janeiro, que é alusivo ao combate sobre a doença milenar que ainda afeta milhões de pessoas no mundo e, consequentemente, na região amazônica. Vamos conversar sobre a hanseníase. Por conta disso, o Telesaúde, o FAM, trouxe uma convidada super especial para conversar conosco sobre essa temática. A nossa convidada é a médica dermatologista Rosa Batista Correia, atuante pela Fundação Hospital Alfredo da Mata e Senza. Atualmente, atuando no controle da hanseníase da Vigilância em Saúde do município. Bom, damos as boas-vindas à doutora Rosa Correia. Olá, boa noite. É um prazer a gente estar aqui falando dessa doença, né? Como foi falado pelo Avelino, uma doença milenar, né? Considerada, inclusive, uma das mais antigas e ainda está presente no nosso meio, ainda com uma situação muito difícil, né? De saúde pública ainda. Então, ela está presente ainda, causando ainda muitos problemas, muitas sequelas em muitas pessoas. E é muito bom a gente falar desse tema, que é um tema que muitas pessoas ainda acham que a doença já foi eliminada, que não existe mais, e não é bem assim que está acontecendo. Bom, doutora, para começarmos o nosso bate-papo, eu queria perguntar à senhora qual o cenário atual dessa doença no mundo, no Brasil e aqui na nossa região. A hanseníase, ela é uma doença em que, no contexto do Brasil, ela se encontra em segundo lugar, né? O Brasil ele ainda está competindo com a Índia. A Índia, ela lidera o ranking, né, mundial de pessoas acometidas pela hanseníase, como casos novos anuais, e o Brasil é o segundo lugar, e o terceiro é a Indonésia. Né? Você vê ainda como nós ainda precisamos batalhar muito contra essa doença. Por isso é que a OMS ela instituiu janeiro como o mês da conscientização da hanseníase, né? O que a gente chama janeiro roxo. Então, nós utilizamos esse mês para intensificar as nossas lutas, as nossas capacitações, para que a gente possa realmente trabalhar contra essa doença. Como que eu posso definir essa doença? O que é ela? Quais são os sinais? Quais são os sintomas? Então, olha, a hanseníase ela é uma doença que ela é muito silenciosa. Ela é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, ela vai infectar muitas pessoas. Muitas pessoas podem se contaminar, né? Mas só que nem todas as pessoas que entram em contato com a doença, elas vão adoecer. Então, a literatura descreve como 90% das pessoas têm resistência a essa doença. Ela é causada por um bacilo, é uma bactéria que a gente chama bacilo, então ele é meio encurvadinho, né? Esse bacilo chama-se Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen, por causa do seu cientista que descobriu. Então, essa doença ela vai ter um período muito longo. Então, nós estamos falando de 5 a 10% das pessoas que vão ser acometidas. Então, esse bacilo ele vai penetrar no organismo de uma outra pessoa através da orofaringe. Então, uma pessoa doente da forma transmissível, que nem todas as formas da doença transmite, esse doente, na forma que está transmitindo e sem tratamento, ele vai fazer com que o bacilo ele saia através da sua respiração, da tosse, quando ele fala. Então, quando ele está ali naquele meio ambiente, ele está liberando os bacilos, esses bacilos vão contaminar aquele local. Outras pessoas que convivem com ele de uma forma íntima e prolongada vão respirar esses bacilos. Então,
quando eles vão inalar, né, esse ar contaminado com o bacilo, e esse bacilo ele vai se instalar na pele e nos nervos periféricos, nos nervos dos braços, nos nervos das pernas e nos olhos. E se não for tratada, se ela não for diagnosticada precocemente, tratada, né, de uma forma mais rápida, com a evolução do tempo, porque essa doença ela vai demorar. Então, esse período de incubação é um período que, quando a pessoa recebe esse bacilo, ele vai se proliferar, ele demora muito a se proliferar no organismo, demora de 2 a 5 anos, segundo a literatura, mas pode acontecer de demorar mais tempo, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quem vai determinar isso é o sistema imunológico da pessoa, é a própria defesa da pessoa. Então, aí, depois disso daí, que a gente chama esse período de incubação, esse bacilo ele vai continuar proliferando, e como ela é uma doença muito silenciosa, vai demorar muitos anos para que esses sintomas eles fiquem cada vez piores, né? Então, é gradativo essa piora da doença. Então, vai demorar bastante tempo para ele começar a aparecer. Então, ele vai acometer a pele e os nervinhos da pele. Antigamente se via muito assim a questão da pele, a preocupação da pele. E não é isso que, na realidade, a nossa preocupação. A nossa preocupação são justamente com os nervos da pele. Então, a pessoa ela vai estar com aquela manchinha e o que acontece? No início, aquela manchinha ela não vai incomodar, ela não coça, ela não dói. Com o passar do tempo, ela vai começando a se tornar uma mancha dormente. E aí a pessoa, às vezes, procura o serviço por causa daquela alteração, que pode ser uma mancha ou pode ser uma alteração na pele que está adormecida. E ela não se preocupa com outras alterações que normalmente é o principal, né? Que a gente quer realmente diagnosticar para tratar, porque ela vai sentir outras alterações que são as alterações neurológicas. Dormência, formigamento, ela vai sentir queimação, sensação de agulhada, choque, cãibras. Então, são alterações que simulam outras doenças. Então, muitas vezes ele pode procurar, né, ou ser, inclusive, ele ser conduzido a procurar um outro profissional da ortopedia, ou mesmo da neurologia ou reumatologia. E muitas vezes esse paciente ele fica muito tempo no sistema procurando um atendimento e até quando se depara com uma sequela. E não é isso que nós queremos que aconteça com os nossos pacientes. Bom, doutora, dando seguimento aqui à nossa conversa, sobre essa... Não, contudo, com a sua experiência na vigilância de saúde, como que a senhora enxerga essa abordagem de um paciente suspeito hoje, aqui em Manaus? Então, assim, nosso serviço na vigilância em saúde, ela acontece de uma forma em que a gente procura fazer com que esse paciente ele tenha uma excelência no seu diagnóstico e no seu tratamento. Eu estou nesse núcleo de controle de hanseníase desde 2020. Então, esse núcleo de controle ele vai trabalhar com os distritos de saúde, com os técnicos dos distritos de saúde, que são os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, que vão trabalhar conosco, são nossas pernas e nossos braços. Então, nós, nesse serviço, nesse núcleo de controle de hanseníase, nós procuramos fazer estratégias para alcançar tanto a população como alcançar os nossos profissionais de saúde. Então, por isso que nós fazemos as capacitações com os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, com os técnicos de enfermagem, com os ACS, para que ele amplie a visão, amplie o conhecimento
para que ele, quando chegar um paciente com esses sinais e sintomas, que eles possam fazer o diagnóstico. Então, quando eles detectam esses casos suspeitos, eles vão entrar em contato com os distritos de saúde e nós entramos em ação junto com eles. Então, existe um fluxo que nós trabalhamos. Então, esse fluxo ele é direcionado justamente para que a gente possa alcançar esses casos suspeitos. Então, aí nós entramos em ação, vamos com os profissionais daquela unidade básica de saúde e vamos fazer o matriciamento. Então, esse matriciamento é justamente a gente analisar esse paciente de uma forma minuciosa. Então, para a gente fazer um diagnóstico, que o diagnóstico de hanseníase até hoje ele continua sendo clínico, então nós vamos auxiliar aqueles profissionais daquela equipe a fazerem a avaliação daquela pele, então fazer um testezinho no local, teste de sensibilidade, fazer a palpação dos nervos e vamos fazer o mapeamento daquele nervo que nós identificamos ali naquele mapeamento como está a condição daquele nervo acometido. Então, são as estratégias que nós fazemos como médico, né? Mas nós temos outras estratégias também. Nós temos o QSH, que é o questionário de suspeição de hanseníase, que ele é voltado para locais em que nós encontramos os contatos de hanseníase, né? E em volta do domicílio do paciente. Então, são 14 perguntas relacionadas aos sinais e sintomas e também se ele tem alguém conhecido, algum parente que tenha hanseníase. Então, esse questionário ele nos ajudou muito também, é um questionário que ele é adotado pelo Ministério da Saúde e nós utilizamos aqui no nosso município. E, inclusive, nós tivemos assim 17 casos, né, do ano passado para esse ano, só com o QSH. E nós também utilizamos o autoexame de pele virtual nas escolas, que são ligadas ao programa de saúde das escolas. Então, também tem nos ajudado também a fazer essa vigilância nos nossos escolares, né? Nós também fazemos a visita aos pacientes que estão faltando ao tratamento. Nós observamos no nosso sistema, então, quando o paciente está faltando, não está indo na sua unidade para receber a medicação, e também quando os seus familiares eles não vão para avaliação, esse exame de pele minucioso, nós vamos atrás dele para que a gente possa detectar se há possibilidade ou não desses contatos estarem com a doença. Essa doença ela não pega através do beijo, do abraço, indo a um banheiro público, entrando no ônibus. Então, só se contrai a doença quando se convive com uma pessoa doente e sem tratamento. Então, essa convivência por muito tempo. Então, essas estratégias, elas são utilizadas para que a gente possa realmente conseguir fazer com que a gente controle, né? Tente controlar essa doença. E nós temos tido muito êxito nesses últimos anos que a gente tem trabalhado com essa doença. Eu tenho tido, assim, uma experiência muito grande. Antigamente, eu trabalhava na policlínica, uma policlínica pela Ciência e no Alfredo da Mata. Então, eu fui convidada para fazer parte da equipe, para somar forças, né? E tem sido, assim, uma experiência tremenda, muito boa mesmo, a gente saber como a gente pode ajudar tantas pessoas numa doença que é tão negligenciada, né? Então, a gente sempre observa que as pessoas que têm menos condição, né, menos favorecidas, são aquelas que possivelmente são as mais acometidas pela doença. Embora hoje em dia a gente não possa dizer que ela seja só daquelas pessoas menos favorecidas. A doença ela está em todo canto. Então a doença ela está em todos os municípios. Então nós não temos muros, nós não temos barreiras. Então existe o trato normal, né, de pessoas de município para município, de estado para estado. Então é um fluxo muito grande. Então, qualquer pessoa ela pode ser acometida por essa doença.
Doutora Rosa, dando continuidade aqui à nossa conversa, eu queria saber agora se essa doença tem cura e também como que a gente pode se prevenir contra ela. Ok. Então, a hanseníase, ela é uma doença que ela tem cura. Então, ela tem tratamento. Esse tratamento é feito pela unidade de saúde mais próxima de onde o paciente reside. Ele recebe essa medicação na sua unidade de graça e ele vai fazer um tratamento. Esse tratamento pode ser de 6 meses ou pode ser de 12 meses, dependendo da situação em que se encontra na classificação, que a gente pode dizer, uma classificação que a gente trabalha para saber como está essa quantidade de manchas, a quantidade de nervos. Então, ele vai fazer esse acompanhamento mensal na sua unidade de saúde. É um tratamento em que, se essa abordagem for o mais precoce possível, né, ele iniciar o tratamento e ele não parar o tratamento, não faltar, ele vai ter um êxito nesse tratamento e ele vai sair com alta sem nenhuma alteração, sem nenhuma sequela, que é essa a nossa intenção, que o paciente ele saia sem nenhuma sequela. Hoje em dia é inadmissível a gente ver um paciente sequelado, mas nós ainda vemos. Então, quando nós vamos fazer a avaliação desses pacientes, quando a gente vai mapear esses nervos, ainda temos uma boa quantidade de pacientes sequelados. Então, por quê? Porque muitas vezes ele não se interessou em fazer esse acompanhamento, ele não procurou um serviço de saúde, ou ele faltou, ele resolveu abandonar o tratamento, ou muitas vezes ele passou pelas unidades de saúde e não foi percebido que ele estava com a doença. Então, essa doença, a prevenção dela é justamente isso, a gente conseguir fazer essa avaliação o mais precoce possível. Então, quando a gente atende o paciente, que ele começa a tomar a medicação, a primeira dose que ele toma já elimina 90% dos bacilos que estão ali disponíveis na orofaringe dele para contaminar. Então, não precisa separar prato, copo, colher, não precisa separar nada. Então, essa pessoa, ela não vai mais estar contaminando. Então, nós dizemos assim, nós estamos quebrando aquela cadeia de contaminação. Ele não vai mais estar transmitindo para as pessoas com quem ele convive. E também a gente vai estar fazendo com que aquele paciente não fique sequelado, porque a sequela que é o estigma. Então, essa doença, quando se fala em hanseníase, se lembra de lepra, que era um nome antigo. Então, esse nome, desde 1995, que ele não é mais utilizado, isso por determinação mesmo, né, oficial. Então, é um nome que já foi deixado de lado. Então, nós não podemos mais utilizar a lepra, esse termo lepra, nem os seus derivados. É um nome pejorativo. Então, o nome mudou, é hanseníase. Mas quando se pensa em hanseníase, lembra-se das sequelas. Então, muitas vezes o paciente, às vezes até ele deixa de aceitar o diagnóstico, porque ele vai lembrar da lepra. Então, vai se pensar nas sequelas. Então, quando se abre o Google, que se vai, digita lá a palavra lepra ou hanseníase, que se vai se ver, que se vai olhar lá, são aquelas lesões já em que o paciente está sequelado, né? Então, se tornou um estigma. Mas a doença, ela não começa com as sequelas, ela começa com manchas, que são manchas que podem parecer com outras doenças de pele. Então, manchinhas que os pacientes não costumam observar, e com as alterações neurais. Então, essas alterações neurais é muito importante. Então, se a pessoa tiver sentindo qualquer alteração neurológica que a gente já comentou aqui, ele precisa procurar o sistema para fazer essa avaliação minuciosa. Muito obrigado pela explicação, doutora. Sem dúvidas, foi uma palestra que sanou muitas dúvidas minhas, dos nossos participantes. Agora a gente vai passar para as perguntas, para o bloco de perguntas dos nossos participantes. Gente, alguém tem uma dúvida?
Daniel tem que abrir a caixinha de perguntas. A Ana perguntou, doutora, qual a incidência de casos no nosso município? No nosso município, ano passado, nós fizemos 106 diagnósticos. E desses 106 diagnósticos, 5 eram de crianças, menores de 15 anos, né? Então, qual a importância disso? Então, quando nós detectamos crianças, né, abaixo de 15 anos, significa que tem adulto por perto contaminando. Então, existem pessoas ali naquele meio que está passando a doença para outras pessoas. Então, sempre que a gente vê assim, é pouco caso, então é uma doença que tem tantas outras doenças que são muitos casos por mês, né, que se verifica, mas a doença, a hanseníase, ela é uma doença que a gente pode dizer que isso é uma endemia oculta. Então, nós detectamos esses 106 casos, mas como ela é uma doença silenciosa, ela passa muitos e muitos anos, e é demorado para ela se manifestar, as alterações vão acontecendo vagarosamente, então ele passa muitos e muitos anos para ser feito um diagnóstico. Então, quando esse paciente ele é diagnosticado de uma forma já em que ele já tem muitas alterações, né, que nós dizemos que ele é um paciente multibacilar, então ele tem muitos bacilos, então ele já contaminou muitas outras pessoas. Então, essas pessoas que ele contaminou, que é normalmente do âmbito familiar, mas pode ser do trabalho, naquele ambiente em que ele convive muito tempo naquele ambiente, então aquelas pessoas estão contaminadas. Então elas vão ali passar o mesmo percurso. Vão passar um tempo, período de incubação, que é o período que o bacilo é inoculado, até aparecer os primeiros sinais e sintomas. E daí, aparecendo os primeiros sinais e sintomas, a doença vai se desenvolver na pele e nos nervos. Então, se aquelas pessoas elas não forem detectadas logo, então, com o passar do tempo, elas vão se tornar multibacilar e vão contaminar outras pessoas. Então, existe uma progressão ali. Então, essa progressão vai fazer com que outras pessoas sejam contaminadas. Então, se a gente conseguisse fazer esse diagnóstico em tempo hábil, nós estaríamos quebrando essa cadeia epidemiológica. Doutora, a Viviana mandou essa pergunta. Qual a maior dificuldade hoje do serviço de saúde para controlar essa doença? É justamente a gente fazer esse diagnóstico precoce. Essa é a nossa maior dificuldade. Então, por isso é que a gente procura fazer o treinamento com os profissionais de saúde, porque ela é uma doença eminentemente clínica. Nós não temos um exame que vai nos direcionar. Então, quando nós temos um exame que se chama baciloscopia. Então, esse exame, essa baciloscopia, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, quando ela é positiva, significa que aquele paciente ele é um paciente multibacilar, ele está contaminando já as pessoas. Quando essa baciloscopia ela é negativa, não significa que a pessoa não esteja doente. Significa que ela tem menos bacilo, não foi conseguido detectar naquele momento. Então, esse é o nosso maior diagnóstico, a gente o nosso problema é fazer o diagnóstico precoce. O Daniel perguntou aqui, doutora, se há médicos dermatologistas nos outros municípios ou todos os casos dessa doença são diagnosticados aqui na capital.
nossos diagnósticos eles podem acontecer nas unidades básicas de saúde, mas pode acontecer também na Fundação Alfredo da Mata ou no hospital, no Tropical, né? A Fundação de Medicina Tropical. Embora as unidades básicas de saúde, elas são as responsáveis, são as portas de entrada dos nossos pacientes. Ok? Então, o município, né, as unidades básicas, elas são responsáveis em fazer esse diagnóstico. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida não, doutora. Bom, então chegamos ao final da nossa live. Posso fazer um outro comentário antes de Lógico, concluir? lógico. Nós temos agora, foi lançado agora, recente, o teste rápido para a hanseníase. Então, muita gente pode depois começar a perceber, poxa, tem teste para hanseníase, que bom, agora a gente vai conseguir detectar como se detecta sífilis, né, como se detecta HIV, mas não é bem assim. Nós temos esse teste ele foi lançado agora mais recente, nós já estamos utilizando. Então, é um teste em que foi produzido, ele foi estudado durante 40 anos. Então, por conta desse estudo, verificou-se que há necessidade de fazer esse teste somente em pessoas que convivem com doentes de hanseníase. Então, por quê? Porque esse teste, quando se faz, a pessoa pode ter um teste positivo ou um teste negativo. Então, quando se faz esse teste, quando a gente faz a avaliação dos contatos de hanseníase, né, os familiares, aquelas pessoas que convivem com aquela pessoa que foi diagnosticada, então, primeiro a gente faz um exame minucioso, vai avaliar a pele dessa pessoa e avaliar os nervinhos dela. Então, se não tiver nenhuma alteração nos exames, né, e não tiver nenhuma queixa neurológica, nós realizamos esse teste. Esse teste der negativo, não significa que aquela pessoa não vai adoecer. Significa que ela tem um sistema imunológico excelente e se ela desenvolver a doença, vai ser de uma forma mais branda. Se a gente fizer esse exame, a pessoa tiver tudo ok, não tem sinais e sintomas de hanseníase, faz o teste e esse teste está positivo, significa que essa pessoa ela pode adoecer e se ela adoecer, ela pode desenvolver a forma mais grave da doença. Então, aí essa pessoa ela vai ficar sendo monitorada anualmente, né, para que se começar a desenvolver a doença, ela vai ser logo diagnosticada de uma forma mais precoce, para que ela não desenvolva sequelas e também não fique eliminando e contaminando outras pessoas. Bom, obrigado pelo comentário, doutora, sobre esse novo teste. Chegamos ao fim da nossa live. Primeiramente, nós da Telesaúde UFAM gostaríamos de dizer que é uma honra a sua participação aqui. E com toda certeza os seus ensinamentos foram cruciais sobre a nossa perspectiva dessa doença. Para encerrar esse momento, eu passo a palavra para a senhora, caso a senhora queira deixar algum recado final sobre essa live. É muito importante se qualquer alteração na pele, né, em que essa alteração ela permaneça, né, a hanseníase, as lesões da hanseníase, elas não desaparecem com medicamentos comuns, né, que normalmente as pessoas gostam de usar. Uma pomadinha para coceira, como se diz, uma pomadinha para fungos, então ela não vai desaparecer. E ela tende pode mudar a sua forma, então, e ela vai alterando a sensibilidade, no local começar a haver perda de pelo,
pode começar a haver alteração da sudorese, então a pessoa passa a não desenvolver o suor normal naquele local. E as alterações que a gente falou, as alterações neurológicas, que muitas vezes a pessoa acha que tem reumatismo, como se costuma dizer, que ouvir muito. Ah, eu tenho reumatismo. Ou então, no final do dia, ele não conseguir mais fazer as atividades que fazia normal, por exemplo, uma dona de casa que varria a casa, e fazer essas atividades normal, então ela começa a sentir muito cansaço assim, nos braços ou nas pernas, né? Ou então ele já começa a ter dificuldade para abotoar uma camisa, ou pegar uma colher, ou a sandália sai do pé, né? Ou começa a perceber que está se machucando, né? E não sente, está se queimando e não sente. Então, são alterações neurológicas, né? Pode vir câimbras, a sensação de dormência, formigamento, né, fisgada. Então, essas alterações a gente precisa estar de olho. Pode ser hanseníase. Então, nessas circunstâncias, procurar a unidade básica de saúde mais próxima, dizer, olha, eu ouvi falar que pode ser hanseníase. Então, a melhor prevenção é o esclarecimento. Então, quando a pessoa entende que aquilo ali pode ser a doença, não ficar com medo, porque a hanseníase é uma doença, como outra qualquer que tem cura. Tem tratamento, o tratamento é gratuito e tem cura. Então, procura a unidade e ela vai ser muito bem assistida. Obrigado pelas palavras, doutora. Antes de finalizar, gostaria de convidar a todos a acompanhar as redes sociais da Telesaúde UFAM e depois visualizarem essa live, inclusive, caso queiram. Bom, assim declaro encerrada a nossa live sobre o Dia Mundial contra a Hanseníase. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, doutora. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer. Até o Foi um próximo prazer conversar momento. com a senhora.